Boa tarde, paz seja convosco. Por que boa tarde? Porque eu estou iniciando esse culto no finalzinho dessa tarde abençoada, a qual o nosso Deus se faz presente. Nessa tarde de bênção, nessa tarde de vitória, eu estou chegando aqui para compartilhar com vocês esta campanha em qual o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu fizesse, aleluia, que eu gravasse todos os dias um capítulo do Evangelho de Lucas, e serão 24 dias desta campanha, e eu sei que grandes coisas Deus vai fazer na minha vida, porque Ele é um Deus de resposta, Ele é um Deus que tudo sabe, Ele é um Deus que tudo conhece, e Ele já se encontra aqui na minha vida, na tua vida, para nos abençoar, para derramar sobre nós a tua unção, a tua graça. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós o encontramos. Deus vem de encontro a nós. A palavra do Senhor nos diz também no livro de Mateus: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O que no teu casamento leva até o Senhor Jesus. Quais são as lutas quais são as provas que você está enfrentando dentro da união conjugal, aleluia, dentro do teu casamento, no seio da tua família, seja o que for que você está enfrentando, o Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, aleluias. E vamos passar até o dia que o Senhor nos chamar. Vamos passar por lutas, por provas, por dificuldade, que nós vai querer agir do nosso jeito, não vai funcionar. Temos que buscar a direção de Deus, e às vezes, mesmo quando oramos e clamamos o Senhor, parece que Deus não está nos ouvindo, nem nos respondendo. Mas é mentira dos teus pensamentos, porque Deus está ouvindo, Deus está operando, mesmo quando parece que não está, Ele está operando. Nessa tarde, aleluia, me veio um pensamento de começar este culto dizendo que os dias são maus. Quantos de nós temos vivido dias maus? Quantos de nós temos enfrentado os dias maus? E eu falei assim, eu acho que na Bíblia tem esta palavra, e fui buscar em Efésios capítulo 5, antes de começar a leitura, cumprimentando aqui, esse culto abençoado, esse culto de Deus, aleluia, para a minha vida e para a tua vida, para que nós crescemos em graça e conhecimento. Efésios capítulo 5, versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A própria palavra vai dizer que os dias são maus. A passagem bíblica que diz: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Então, como os dias são maus, eu quero aproveitar dos dias maus, buscar o Senhor, me encher da palavra de Deus, porque contra isso não tem dia mau, não tem dia bom que possa tirar de mim a palavra de Deus. Aí também, para complementar que os dias são maus, que a palavra do Senhor já diz, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, eu coloquei aqui duas traduções, a Bíblia diz: quando os dias forem bons, aproveite bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tudo um contra o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Na outra tradução, o mesmo capítulo 7, versículo 14 de Eclesiastes: no dia da prosperidade, goze do bem,
mas no dia da adversidade, considere, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Que é depois do dia mau, depois do dia bom. A palavra do Senhor já fala que Deus deixou assim, porque nós não sabemos nada do futuro. E não é para nós sabermos não, é para nós descansar em Deus. E mais uma vez a palavra vem aqui nos auxiliar. Confia em mim, descansa em mim. Então bora lá, você que está chegando no meu canal Vida com Propósito, você que está chegando na plataforma do Kawai, na plataforma do Instagram, aqui você que faz parte aí dessas redes sociais que eu tenho, aleluia, me siga aí, compartilhe esse vídeo e me ajude a continuar a divulgar o reino do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente por esse ato aí. Vamos lá, Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus, que apresenta Jesus como aquele que veio para salvar a humanidade que havia se corrompido, que estava perdida e estava fardada ao dano da segunda morte. Mas Jesus veio para salvar. Nem todos aceitaram e nem aceitam e nem quer aceitar a salvação que vem de Jesus, porque aceitar a salvação que vem de Jesus é viver os projetos de Deus, é abrir mão da sua carne, abrir mão de você mesmo para servir o Senhor. Mas nem todo mundo quer fazer isso. Nós queremos servir a nossa concupiscência, mas em nome de Jesus isso já caiu por terra. Nós reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele tem o melhor para nossas vidas, amém? Bora lá? E hoje o capítulo é o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Prestamos atenção em cada versículo, em cada frase que está escrito aqui. São bênçãos para a minha vida e para a tua vida. Diferente do capítulo de ontem, o capítulo 6 tinha 49 versículos. Aleluia! Ontem o capítulo 6 tinha 49 versículos. O capítulo 7 está aí com 50 versículos de pura bênção e de pura vitória para a minha vida. A palavra vai começar assim: o centurião de Cafarnaum, o primeiro título, versículo 1 até o versículo 10. Aqui vai narrar a passagem desse centurião, o que ele fez, a atitude que ele tomou e o que nós devemos também tomar na nossa vida. E depois de concluir todas essas discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum e um servo de um certo centurião, a quem estimava muito, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não se incomode, porque não sou digno. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa do centurião, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vá, e ele vá, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz.
E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Glória, 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 aleluia. Que a nossa fé seja inabalável em Jesus Cristo. Por uma palavra de Jesus você recebe a tua cura nessa tarde. Aleluia. Próximo texto que nós vamos ler, o próximo título do capítulo 7 é o filho da viúva de Naim. Aprenda algo aqui nessa passagem. Versículo 11 até o versículo 17. E aconteceu pouco depois, ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não choreis. E labanagassudecova labanaias. Senhor está falando comigo nessa tarde, com você também, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o jovem, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde: mulher, homem, levanta, eu sou com você, eu sou o teu pastor. Alabanagassudecova alabanaias. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Jesus entregou o menino à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por todos os judeus, por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Diga glória a Deus. O próximo título do capítulo 7 é: João envia 2 discípulos seus a Jesus, do 18 ao 35. Vamos lá ver essa narração, bênção de Deus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você tem cartão aleluia, de crédito que dá desconto na antecipação é o teu das parcelas. nome. Aleluia. Enviou. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João mandou 2 discípulos ir lá perguntar se Jesus era Jesus que nós esperávamos de vir, ou se tinha que esperar outro. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade e males, e espíritos maus, e deu vista a muito cego, Jesus ali curou muitas pessoas, expulsou o demônio. Acaba que aqueles homens aqueles discípulos acabaram de perguntar o que João mandou perguntar, e eles viram Jesus expulsar demônio, viu Jesus curar enfermo, viu Jesus fazer grandes coisas. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vê, o coxo anda, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o Evangelho.
E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo se retirado os mensageiros de João para dar notícia para João acerca de Jesus, começou a dizer à multidão acerca de João. Jesus começou, assim que os 2 discípulos saiu, Jesus começou a falar de João. Não é fazer fofoca não, tá, igreja? Que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis os que andam com vestes preciosas e em delícia estão nos palcos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, a qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, testificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizia: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, e vindo amigo de publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha que palavra de bênção, né? Palavra de cura, palavra de libertação. Próximo título do capítulo 7 é a pecadora que ungiu os pés de Jesus, do versículo 36 ao versículo 50. Pensa numa palavra de bênção, mais uma, né? Porque todo esse capítulo é de vitória para a minha vida e para a tua vida. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com o cabelo da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungiu-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: veste tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados.
E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz, glória a Deus. 20 minutos aqui que eu levei, para poder fazer a leitura do capítulo 7. Talvez você pode gastar menos ou pode gastar mais, mas não deixe de ler esse capítulo e sinta a presença de Deus. Alimenta-se da palavra de Deus. Eu deixo aqui o meu forte abraço para cada um de vocês. Deixo a paz, deixo a graça com vocês, porque a graça liberta, a graça transforma, a graça renova, a graça restaura. Está selado mais um elo desta campanha, em nome de Jesus. Você que está chegando nesse canal Vida com Propósito, compartilhe, deixe seu like, que Deus te abençoe, e até o capítulo 8, em nome de Jesus.